Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor, e num piscar de olhos, viu? Então, presta bem atenção, né? Fica bem atento, porque para não perder nenhum momento da palavra, porque a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. É o alimento que nos fortalece, nos faz firmes, né? E se alguma tempestade, algum vendaval vier, então nós não cairemos. A palavra é quem nos alimenta, nos sustenta. Amém? E às vezes a gente fica meio que assim, disperso com a palavra, sendo desconcentrado por qualquer coisa, tá? Mas que a gente possa estar orando e recebendo o que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor nosso Deus sempre tem uma palavra para nós. O Senhor é real, é vivo. Ele está nesse lugar. Ele está em você. Amém? Glória a Deus. E nós vamos meditar num tema sobre libertação versus salvação. Às vezes nós confundimos esta situação de libertação e salvação. E eu gostaria então que a gente meditasse um pouco a respeito desses dois temas, para termos uma melhor compreensão, porque as duas são bem manifestas na palavra do Senhor nosso Deus, né? E uma delas é para a eternidade, e a outra é para o momento presente, certo? Então, a libertação, quando falamos sobre libertação, Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, aí nós encontramos um episódio de libertação, tá? A libertação, por exemplo, tem alguém preso, e ele sai daquela cadeia, então ele está liberto. Um escravo que vem sido mantido, né, numa escravidão. Alguns lugares, infelizmente, ainda existem pessoas escravas. Então, quando ela recebe uma alforria, ali ela é liberta, ela está livre. E isso é libertação. Existem libertações de cadeias também como enfermidades, né? E aqui é um fato característico de que alguém estava preso por uma enfermidade. E vamos ler então esse texto de Lucas a partir do 10 até o 13, que diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Então aqui é um clássico episódio na palavra de Deus em que a libertação através de Jesus Cristo acontece. E a libertação que Jesus proporciona, ela não é restrita a algumas pessoas. Ela não olha para a situação de classe social, nem muito menos para qual tipo de sociedade. Jesus proporciona libertação a quem quer que seja, a quem o busque. E essa libertação é tornar livre de algo que o prende, de algo que o amarra, de algo que o deixa completamente paralisado. E é isso que Jesus Cristo fez com esta mulher. Esta mulher tinha um problema de saúde terrível, ela vivia encurvada, tá? E ali Jesus a torna livre e ela volta a ficar completamente normal. Nós não sabemos muito o que é isso, apesar de termos muitas pessoas com problema de coluna, nós não sabemos o que é uma pessoa passar 18 anos olhando para o chão. É uma prisão forte. E Jesus vem para aquela mulher e Jesus liberta. Jesus pode nos libertar de toda e qualquer hábito ou situação que nos prende, tá? Seja de um vício, seja de um hábito alimentar,
seja de uma forma de vida ou seja de uma enfermidade. Jesus tem poder para nos libertar e isso Ele faz com tranquilidade àqueles que o buscam. Basta você buscar, basta querer. Então a liberdade é exatamente, a libertação é tornar livre, dar liberdade, tá? Aliviar, desobrigar, até libertar alguém de uma dívida. Isso é uma libertação, né? A pessoa está endividada, está presa aos credores e não sabe como resolver isso, como aquela senhora que tinha o seu marido, né? Dos profetas que morreu e vinham para prender seus filhos, havia uma dívida e ela ali, lá com Eliseu, né, no livro de 2 Reis, e ali então houve uma libertação porque Deus proporcionou isso. Então a Bíblia está permeada de temas falando a respeito de libertação. Mas eu queria dizer uma coisa, para ficar logo bem claro em nossas mentes. Libertação não causa transformação. A libertação, ela nos alivia, nos livra, mas ela não transforma. Ela melhora o nosso estado, mas ela não altera o nosso interior. Mas Jesus veio para libertar. Porque este mundo está preso. Porque as pessoas cada vez mais estão escravizadas. Nós temos uma população mundial que hoje vai aí em torno de 8 bilhões praticamente. Está para a Terra não suportar mais tanta gente. Então, todas essas pessoas, não há uma sadia. Todas passam por enfermidades nas mais variadas áreas. Quando nós vamos a um hospital, lá está cheio de pessoas. Quando nós vamos em alguns lugares, tipo local de recuperação de pessoas que estão com dependência química, está lotado. Porque as pessoas estão escravizadas de alguma forma. Semana passada eu fui surpreendido em frente ao escritório que eu trabalho, onde eu fico, onde eu tenho um endereço. Vi uma movimentação enorme. E eu olhei, eu saí da minha sala, fui lá, olhei, não achei nada diferente. Voltei, continuei trabalhando. Daqui a pouco um rapaz que trabalha também no escritório, passou por mim e disse, Lécio, o vizinho aí da frente acabou de se enforcar, bem em frente. Ele estava preso por uma depressão. Porque depressão também escraviza. Quando nós sentimos que a nossa vida não tem tanto valor, a nossa vida não está legal, que era bom acabar, nós estamos com sintomas depressivos. Logo estamos presos. E a palavra de Deus tem poder para libertar. Quando você lê em João 8,32, diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só o fato de se conhecer uma verdade, nós temos uma libertação. Só o fato de tomarmos consciência de algo, de uma verdade, nós podemos estar livre de um problema que a gente está passando. Porque o conhecimento traz liberdade. E o conhecimento de Jesus também provoca uma libertação. Mas esse conhecimento, ele precisa de algo mais, porque conhecer a verdade já é um grande avanço, é uma ida em busca do mundo espiritual, mas não é suficiente. Receber a verdade e viver a verdade é o que Deus espera com quem conhece a verdade. E sabe como nós podemos comprovar isso? Quando nós estudamos Judas. Judas conheceu a verdade, gente.
Ele conviveu com a verdade. Ele viu a verdade operando. Mas a verdade não entrou nele. Conhecer não significa permitir que ela entre. Porque quando ela entra, ela faz uma grande diferença. Esse é o que nós podemos perceber na palavra de Deus. Então, a verdade já é um grande passo. Mas as pessoas precisam entender que elas têm que ir mais além. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês, quando leem a palavra de Deus e vão aos 10 leprosos, os 10 ficam livres. Podem voltar à sociedade, podem voltar a conviver com seus familiares, mas um entendeu o real significado de uma libertação, que não é só estar livre, não é só dizer obrigado, agora segue o teu caminho, eu sigo o meu. Em várias passagens Jesus opera a libertação e diz: vá em paz. Por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus está recheada de fundamentos em que nós possamos encontrar libertação. Nós podemos encontrar a libertação na palavra de Deus para ficarmos livres do álcool, do cigarro, da droga, da mentira, do engano, do engodo, das enfermidades. E muita gente está enferma por causa do seu próprio modo de viver. A sua maneira de viver é que causa a enfermidade nela. E é muita gente. Então, quando o Filho libertar, então verdadeiramente, ou de fato, vocês serão livres. Libertação é uma alforria, é uma emancipação. Quando nós lemos a história do povo hebreu, que estava lá escravizado no Egito, aquele povo teve uma libertação. Deus livrou aquele povo da escravidão do Egito. Ficaram livres, seguiram. Mas a libertação não proporcionou a salvação. Porque mesmo libertos, eles tombaram no deserto. Então, Deus pode e nós podemos nos socorrer de Deus para sermos libertos. E algumas igrejas, elas abrem suas portas e falam só da libertação, libertação, libertação. Muitas falam de libertação de espíritos malignos, que eles existem, e eles estão por aí, espero que não esteja por aqui. Mas eles existem, estão presentes e atuando, e as pessoas muitas vezes querem uma libertação de um espírito maligno, mas o fato de libertar não significa que agora está livre completamente daquele espírito, porque se a casa ficar limpa e não for preenchida com algo que impeça a entrada do espírito, ele vem e traz uma carrada, diz que traz mais 7. Então, muitas pessoas falam em libertação, porque a libertação é algo que proporciona algo bom para nós. Você já percebeu? Que toda libertação, ela vem para nos dar algo bom. Se você está livre do álcool, da bebida, é algo bom para você, porque vai melhorar a sua saúde. O seu fígado vai ficar eternamente grato a você, se você parar de beber. Se você parar de fumar, o seu pulmão vai ficar grato a você por parar de fumar, porque o seu pulmão não quer fumaça dentro dele. Você violenta o teu pulmão quando você fuma. Então a libertação do cigarro ajuda o teu pulmão.
Assim como a libertação do álcool ajuda o teu fígado. E isso vai numa cadeia de sequências na nossa vida. Muita gente acha, ser crente não é uma coisa boa porque fala, não é para beber, não é para fumar. Porque antigamente dizia, rapaz, eu sou crente, eu não jogo, não bebo, não fumo, não danço. Isso são proporções de libertação. Apenas atua no contexto pessoal e social. Não projeta para a eternidade. E a igreja precisa abrir os seus olhos que há algo muito mais profundo que nós precisamos mergulhar e que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Por isso eu trago este comparativo entre libertação e salvação, porque elas podem até se confundir em determinado momento da operação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a libertação é algo que não afeta o nosso caráter. Ela nos proporciona uma liberdade, proporciona algo bom. Você ser livre da pornografia, do adultério, de uma vida de devassidão, só faz bem a você. Porque a gente sabe que toda pessoa que vive no mundo da prostituição é pessoa que pode, a qualquer momento, manifestar uma doença terrível na sua vida. Então, a libertação sempre é para trazer coisa boa para nós. E nós podemos ter. E se você tem algo que te prende, você pode lançar mão da palavra de Deus para se tornar livre. Com certeza. Seja do que for. Se é algo que te aprisiona, você pode se tornar livre. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Contudo, a salvação, ela vai além da libertação. E aqui eu gostaria de colocar a salvação como a salvação em Jesus Cristo. Salvação espiritual. Porque o que afeta no mundo espiritual, ele afeta em todos os níveis em que nós possamos estar. Seja da matéria, seja da alma, seja do espírito. Então a salvação é a libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo. Ajuda que liberta de uma situação muito difícil e também é uma redenção. Tudo isso envolve salvação. Existe a palavra Jesus. Preste bem atenção, a palavra Jesus, ela é um termo de raiz hebraica, Yeshua, que significa salvar. O nome de Jesus é salvação. O nome de Jesus é salvar. Yeshua, né? Jesus. Na verdade, Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que traduzido quer dizer Josué para o português, que significa o Eterno salva. O nome mais apropriado para Deus, no meu modo de ver, e aqui não quero falar o nome de Deus como ele está inserido no termo hebraico, porque a gente precisa ter muito cuidado ao falar o nome dele, mas um nome dado a Deus que ele muito me agrada e me chama a atenção é o Eterno, porque o nosso Deus, ele é o Eterno. É o da eternidade, é o dono da eternidade. É o Deus Todo-Poderoso. Então, quer dizer que o Eterno, ou o Deus Criador, salva. E esta salvação é que vai fazer a diferença. Porque se o Eterno salva, ele salva para a eternidade. Essa é a grande diferença. E nós, quando lemos Lucas 2, 36 a 38, a palavra de Deus diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos.
Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ali está falando de Jesus. E quando ela olha para o menino, ela glorifica a Deus, porque está diante, está em frente a redenção, não de Jerusalém, mas do ser humano, Jesus Cristo. E redenção e salvação é a mesma coisa. Porque redenção é o ato efeito de redimir, salvar. É o resgate do ser humano por Jesus Cristo. E quando paramos para observar toda a palavra do Senhor nosso Deus, e nós temos um texto que fala muito ao meu coração a respeito de salvação. Ele é muito simples, mas ele é poderoso e esclarecedor. Porque o fato de salvação tem sido meio que colocado ou em descrédito para alguns, ou tem trazido confusão na cabeça de outros. Mas quando eu leio João no capítulo 3, eu vou perceber com muita clareza o que é salvação, que vai além da libertação. Você pode ser salvo e pode ser liberto. Você pode ser liberto, mas pode não ser salvo. Tem pessoas que são radicais, dizem, mas se você é salvo, você também é liberto. Mas tem pessoas que são salvas e que morrem de alguma enfermidade. Contudo, estava presa àquela enfermidade, não estava liberto dela, no entanto, está salvo. E aí a gente precisa tomar o cuidado. E aqui diz o texto, em João 3, 3 a 18, quando ele diz, em resposta, Jesus declarou, aqui é o diálogo com Nicodemos, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não for salvo. E logo, se nascer de novo é estar na eternidade, significa que nascer de novo é a salvação proporcionada por Jesus Cristo àqueles que creem no seu nome. E quando se fala em nascer de novo, está falando em um caráter transformado. Aí a gente bate muito nesta tecla, porque às vezes eu sou liberto do álcool, sou liberto do cigarro, sou liberto da pornografia, sou liberto da mentira, mas não sou liberto do ódio. Não sou liberto do orgulho, não sou liberto da vaidade. E estas coisas, elas estão muito interligadas com o velho homem, a natureza. Vaidade, orgulho, sentimentos de rancor, está muito atrelado, muito preso à natureza do velho homem. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida, esta velha natureza tem por obrigação de estar saindo de nós. Tem que ser transformada. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a amar. Aí tem gente que chega e diz, é muito fácil você falar em perdão se ninguém te fez um mal muito forte. Eu sei. Mas há quem muito
fez mal, e quem muito perdoou, muito amou, né? Quanto maior mal você sofreu de alguém e você perdoou, mais você amou aquela pessoa. Jesus Cristo nos deu este exemplo, nos ensinou assim. Então ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não tiver uma transformação na sua vida. E se você nasce de novo, você só tende a crescer nesse novo nascimento, com as características que pertencem a Deus. Estas crianças que estavam aqui, tem umas pequeninas, né? Talvez nem fale ainda, mas já tem uma natureza de ser humano. Elas vão crescer, não vão crescer igual um papagaio, igual um leopardo. Elas vão crescer ser humano, porque tem a natureza do ser humano. Quando nós nascemos de novo, nós temos esta natureza agora do céu. Por isso ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a resposta está bem simples, porque Nicodemos vai indagar Jesus. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando nós lemos o texto no início do culto de João capítulo 4, e ele foi lido propositadamente porque fala da água, e Jesus Cristo diz que ele é a água. Então quem não nascer desta água da vida que é Jesus Cristo, e do Espírito Santo que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, não pode ver o reino de Deus. Então você não pode ser convencido do Evangelho, você tem que ser convertido pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não adianta eu falar uma palavra bonita, ou falar uma palavra que mexa com o seu sentimento, com as suas emoções, que faça você chorar, que faça trazer algo ao seu coração e você se quebrante aqui e chore, chore, chore e acredite nisso, mas isso ficar no campo das emoções. É necessário que a palavra de Deus penetre no mais fundo do teu ser, no teu espírito e transforme. E aquele que tem o espírito transformado jamais vai mudar, porque é uma nova natureza, é um novo ser. É um novo ser. Permanece firme. Ele pode ter alguns momentos que vai talvez ser engodado, mas ele levanta. Pode sofrer alguma coisa, mas ele sai dali, porque ele foi transformado. E nós não precisamos fazer força. Às vezes eu fico meio que... Por algum tempo eu ouvi as pessoas, não, a gente tem que fazer acampamento de carnaval, senão tem muita pessoa lá que vai se desviar. Digo que se desviar já era desviado. Porque não é o fato de ter contato com o mundo ou com o pecado que a pessoa se desvia, porque uma vez transformada, ela só tende a crescer. Nós temos uma obrigação de ensinar e dar o alimento da palavra para cada vez mais fortalecer. Mas não é um programa que segura ninguém. É o Espírito Santo, não é? Que faz a pessoa permanecer firme. E não há no mundo quem atire da palavra do Senhor. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós não somos carne. Temos um problema aí. Algumas pessoas chegam às vezes para conversar e dizem assim, Laércio, eu acho que eu não tive a experiência com Deus real, porque agora eu sinto uma luta. Às vezes eu quero fazer uma coisa, faço outra, eu quero ler a palavra de Deus, mas dá sono.
E é uma guerra. Eu quero orar e fico pensando num monte de coisa. Tem até pensamentos indesejáveis. É uma luta. Eu digo, então você está no caminho certo. Porque se tivesse tudo bem, é sinal que a palavra de Deus não tinha entrado na tua vida. Jesus não estava lá. Porque ele disse que quando a gente tem o novo nascimento, passa a ter uma luta, e diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Cabe a nós alimentar o espírito para que cada vez mais ele vença a carne. É por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, é por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa estar congregados juntos. Eu desafio pessoas que ficam só em casa, só vendo YouTube, mensagem e tal, eu desafio crescer. Crescimento é congregacional, é congregação, é congregado, é estar junto. Em qualquer parte do mundo. Esse negócio de individualismo não faz parte do reino dos céus. É tudo junto. Lá no céu, todo mundo junto, não vai ter alas. Não, às vezes a gente, ser humano, cabeça dura, cheio de preconceito, é que fazemos alas, né? Esse lado aqui fica uns, aquele fica outro, tal. Esses aqui são meus amigos, esses não são aquela. Nós, com a nossa cabeça dura ainda, em fase de transformação, né? É que fazemos estas diferenciações. Mas o reino dos céus não tem diferenciação. E Deus não olha porque uma pessoa é bonita, tem olhos claros, olhos verdes, olhos marrom. Deus não olha porque você é alto, é pequeno, porque você sabe muito, sabe pouco. Deus não olha isso. Ele olha para você que tem um coração batendo e tem um sangue correndo em suas veias e dentro de você tem um espírito que Ele quer ver transformado. Deus tem interesse por todo ser humano. Ele não faz acepção de pessoas. Cabe a gente. Porque tem muita gente, não, Deus não me quer. Eu não vejo isso na sua palavra. Mas, ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando a gente é nascido pelo Espírito Santo, ele está dizendo que a nossa vida não nos pertence mais. Agora é do jeito dele. E ele sabe falar com você. Ele sabe dizer para você o que você tem que fazer. Eu estava conversando hoje com meu sobrinho lá em casa, e a gente lembrando de um episódio, de um momento que a gente estava tudo numa pendura, rapaz, era uma liseira grande, não tinha dinheiro para nada. E eu tinha recebido, na época, um valor de R$50 de uma dívida que uma pessoa tinha comigo. E ela me pagou e eu agradeci tanto a Deus. Eu digo, eu vou botar combustível no carro, que o meu estava abaixo da reserva. Aqueles que a gente está no aperreio que está abaixo da reserva, né? Pedindo a Deus para que eu chegue pelo menos em casa, né? Todo tempo testando a fé. Tem gente que passa por isso. Eu passei por isso muitas vezes, viu? E aí recebeu, vou botar um combustívelzinho, vou comprar umas coisas para casa, vai ser certinho. Aí eu chego numa reunião de oração, a gente começa a orar e buscar o Senhor. E começa aquela voz, dá o dinheiro para o irmão fulano. Aí eu digo, isso não é brincadeira, né? Aí ficou aquele negócio. E quando Deus fala, pode ter certeza, você pode querer mudar pensamento, quer para cá, quer fazer isso, muda de lugar, lê a Bíblia. Mas continua lá dizendo o que Deus está mandando você fazer, todo o tempo.
E quando terminou a oração, eu tive que tirar do bolso os R$ 50 e entregar para aquele irmão. O irmão quase cai de joelho nos meus pés, porque aquele dinheiro estava precisando, muito mais do que eu. Então note que o nascido de novo não é mais dono de si. A gente já não pertence a nós mesmos. Mas quando você é uma nova criatura, você não sabe para onde vai, Deus vai te levar. Filipe estava caminhando e Deus se aproxima daquele carro. Lá vai ele correndo, com aquele eunuco. E depois ele é arrebatado para um outro lugar, porque a vida dele pertencia agora ao Senhor. E ele depois foi achado em outra cidade, em Azoto, pregando a palavra. Assim somos nós que vivemos a palavra de Deus. E ele está falando isso aqui para Nicodemos, um mestre da lei. E aí Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Tudo que Jesus ensinou estava relacionado com o que aquele povo vivia. Tudo. Até o juízo final, com o lago de fogo e enxofre, ele mostrou com base no Vale do Inom, que era um lugar onde se depositavam os mortos indigentes, os condenados, os bichos, o lixo, e jogava enxofre e tacava fogo. Tudo ele ensinou aquele povo com o que estava à vista. E ele diz: eu estou falando de uma coisa normal, que é de nascimento. Você está... Imagina se Jesus fosse falar do que acontece lá no céu. Ninguém ia entender, era nada, não é? Ele diz, 12, eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? E ele continua dizendo, Jesus: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E olha o que diz o versículo 15: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós não sabemos, nunca saberemos quem vai ser salvo. Uma pessoa uma vez me disse, eu achei meio estranho, eu fiquei perturbadozinho com isso, mais ou menos lá pelos anos 80 e alguma coisa, ele disse assim: Laércio, fulana tem um dom tão especial que ela olha para as pessoas e ela sabe quem vai para o céu, vai para o inferno. Eu digo, misericórdia, eu não queria ter um dom desse, era nunca. Porque eu não queria me olhar mais no espelho de jeito, para não correr o risco. Mas o versículo 15 diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós não sabemos quem vai crer, mas temos que pregar. Nós vamos ouvir muito não, vamos ouvir muitas pessoas virando as costas, e isso para a gente não é algo de desmotivação. Mas ele diz que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então é para quem crê essa palavra. Porque a palavra de Deus é para quem crê. A Bíblia é para quem crê. A vida eterna é para quem crê. Os milagres acontecendo em nossas vidas é para quem crê. Então creia. Creia. Creia que você está lá no céu, cantando louvores ao Senhor. Creia que você está diante da presença do Pai,
louvando e adorando o nome dele na eternidade. Creia! E viva cada dia nessa expectativa. É extraordinário. O espírito da gente entende essas coisas. A partir do momento em que nós temos a presença dele dentro de nós. Verso 16, o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Engraçado que papai foi para uma cruzada do Billy Graham, lá no Maracanã. Saiu daqui de carro, foi a primeira vez que ele saiu de carro aqui para o Rio de Janeiro. Ele mais 4 pastores, ele era diácono, tinha mais um diácono, um pastor, que depois o outro diácono ficou pastor, então eles foram. Aí chegaram lá e tinham esquecido de levar os crachás, né? Aí o pastor, que era o pastor da igreja, que ele fazia parte, né, foi conversar com os recepcionistas lá no Maracanã. Aí ele disse assim, o rapaz disse assim: como é que eu posso saber se vocês realmente fazem parte desta caravana da igreja para entrar? Aí o pastor disse assim: quer que eu prove? Quero. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pode parar que aqui todo malandro, todo bandido da favela sabe esse versículo, decorado melhor do que você. As pessoas às vezes sabem. E este é o versículo mais pronunciado, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A garantia da palavra de Deus para mim e para você é que se você crê, e eu creio, nós temos a vida eterna. Quando estivermos sendo confrontados com algumas coisas, nós saberemos se nós cremos ou não. Eu não sei por você, você não sabe por mim. Mas eu sei por mim e você sabe por você, se crê ou não. E se não está crendo, é hora de se ajustar com o Senhor, para crer mesmo. Para na hora da tentação, dizer: não, eu sigo a palavra, eu sigo ao Senhor, eu vivo é com meu Deus. Porque religiosidade não leva ninguém a céu, não. Você acha que passar 2, 3 horas orando por dia e lendo a Bíblia todinha, se você acha que vai levar para o céu, não vai, porque não é ato religioso. Orar é necessário para alimentar, ler a palavra também, mas é mais importante do que tudo isso, é ter uma convicção firme e inabalável de que Jesus Cristo é o autor e consumador da tua fé, é o teu Senhor, é quem te salva. Inabalável. E que quando o pecado aparecer diante de você, não se entrega a ele facilmente. Porque o pecado é um acidente que acontece, não é corriqueiro na vida de quem tem Jesus, senão ele não crê. Essa história de pessoas dizendo: caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto. Muito cuidado, porque você não se identificou ainda com o mistério do novo nascimento. Porque quem se identifica, raríssimo é o acidente do pecado vir para nossas vidas. E vem e causa dor, tristeza, não causa alegria. Se alguém está pecando e gostando de pecar, e está na igreja, está passando um problema muito sério. Está sendo um religioso, mas eu não olho para a pessoa e digo: você está condenado. Mas eu olho para a situação e não olho para ninguém e digo: você precisa tomar uma postura diferente com o Senhor, porque você não está no caminho certo para a eternidade. E só há um caminho certo. Porque larga é a porta. Você já viu a largura? Larga é a porta que leva à perdição. A bicha é grande. Agora a porta estreita. É bem estreitinha, não passa nem 2 não. Olha se você passar de lado. É bem estreitinha.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é salvação. Não é só uma libertação. Isso é salvação em Cristo. É eterno, eternidade, porque Deus é eterno. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou o mundo, fosse salvo por meio dele. Porque salvação é só em Jesus Cristo. Não tem salvação noutra situação, em nada, é Jesus Cristo. Tentam colocar muitas coisas para tirar o foco, que é Jesus Cristo, mas é só Jesus Cristo quem salva. Só Ele foi para aquela cruz do meio, entre os ladrões. Só Ele morreu sem pecado. E só Ele ressuscitou de um túmulo. Então, só Ele é quem nos dá salvação. Não vá atrás de Paulo dizendo, Paulo, eu sou apaixonado por Paulo, ele vai me salvar. Vai não, você vai para o inferno. Pedro, Pedro, extraordinário. Mas se você colocar Pedro no lugar de Jesus, você vai errar o seu caminho e não vai se encontrar com Pedro. Porque Pedro está com Jesus. E você vai errar o caminho. Por isso é Jesus, não há outro nome que nós devamos ser salvos, que não seja Jesus Cristo. Para encerrar, quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Feche seus olhos.